tudo, seja muito bem-vindo a mais uma aula e nessa aula a gente vai continuar falando sobre interface gráfica. Bem, nós vamos criar nessa aula um Red Button que vai nos permitir que o usuário ele possa selecionar uma cor favorita entre algumas opções, tá bom? E conforme a cor, né, que ele venha escolher, a gente vai criar um label onde a gente vai exibir a cor que foi selecionada pelo usuário, tá bom? Bem, vamos lá, vamos ver isso acontecendo na verdade, né? Então vamos criar aqui um arquivo chamado redbutton.py e vamos importar da biblioteca Tkinter. Vamos importar tudo. Então, nós vamos importar todas as classes, todas as funções e vamos criar a nossa janela principal, tá bom? Então, vamos criar aqui uma variável chamada janela e vamos atribuir para dentro dele a instância da nossa classe TK, que é a responsável para criar a nossa janela principal, tá bom? Então, depois de feito isso, eu vou dizer qual vai ser o tamanho da minha janela. Vou dizer que a minha janela vai ser 400 por 300. E vou colocar aqui um título, que vai ser janela principal. E agora vamos, né, realmente para o que interessa, né? Então, bora lá, eu vou criar alguns de Button, mas a gente vai vendo junto, tá bom? Então, eu vou criar aqui, o primeiro vai ser azul, e eu vou chamar ele aqui, tá bom? Então, assim como o label, o botão, as demais coisas que a gente já aprendeu, a gente passa o quê? A janela, qual que nós queremos criar, e a gente pode dar o quê? Um texto. E eu vou colocar aqui o texto azul, tá? Assim como na aula passada que a gente aprendeu sobre os check button, aqui também a gente vai trabalhar com variável de controle, tá bom? Então, a gente poderia até vir aqui, ó. Cadê a aula passada? Vamos copiar aqui isso aqui e vamos colar aqui. Porque a gente utiliza a variável de controle, tá? Então, a gente vai ter uma variável de controle. E a gente vai criar nossa variável de controle, aqui logo aqui em cima, que eu vou chamar a variável de cor e vou dizer que ele é do tipo, uma variável do tipo string, tá bom? Então, essa vai ser a nossa variável para armazenar a cor selecionada, tá? Então, é aqui dentro dessa variável que nós vamos armazenar a cor que o usuário ele vai selecionar. Então, dentro da minha, dentro da minha variável cor, se o usuário ele clicar nesse Red Button, eu quero adicionar para dentro da minha variável de controle, que é a variável cor, o valor de que? Azul. Tá? E aí, eu vou vir aqui e vou dar um pack para adicionar na nossa janela, tá? Vou dar aqui uma janela main loop para deixar ele aberto até que a gente encerre. Então, aqui está a nossa janela principal com um único Red Button que a gente criou até o momento, tá? Bem, bora lá. Vamos criar mais aqui. Eu vou criar um agora para vermelho. E aí, para ficar mais fácil, né? Vamos selecionar o azul aqui. Azul, 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 vermelho. Pronto.
próximo vai ser selecionar tudo, que eu já troco tudo de uma vez só, verde. Vou selecionar aqui a cor, verde, 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 e aí eu vou colocar amarelo, tá? Vamos rodar aqui, vamos ver como é que tá. Prontinho. Vamos embelezar, né? Vamos colocar. Pronto, coloquei todos pro lado do esquerdo. E vou dar um pad de 20, da esquerda para a direita e para cima para baixo de 5. E eu vou fazer isso para todos. Vamos ver como é que vai ficar. Isso aqui é só belezando mesmo, tá, gente? Isso aqui, se não quiser fazer, não tem problema, tá? Prontinho. Agora vamos criar aqui o label. Vou colocar aqui, ó, texto da cor selecionada. Vai ser o quê? Vai ser o label. Eu vou criar na janela principal. O texto vai ser cor selecionada. E aqui eu posso colocar aqui uma fonte. Vou colocar um Arial 14. Vou adicionar isso à nossa janela principal. Vou colocar aqui um pad de Y de 20. Pronto, temos aqui a cor selecionada. Nada ainda está sendo feito, tá, gente? Porque, ó, vendo? Que a gente ainda precisa criar uma funçãozinha. Então, vamos criar a função que vai ficar responsável para quando a gente apertar lá no nosso Redwood, a gente selecionar a cor, ele possa exibir essa cor selecionada lá na nossa janela, lá no nosso label, tá? Então, eu vou vir aqui e vou criar uma função, tá? Que vai ficar responsável para atualizar lá o nosso label com a cor selecionada. Bom, então, eu vou escrever aqui, ó, atualizar label. E aí, temos que pegar aqui, né, a variável que estamos atribuindo nosso label. E aí, a gente pode usar aquele carinha lá, o config. E aqui o config eu posso configurar o meu texto. Então, eu posso dizer que a cor selecionada é a cor que vai vir da variável cor. Para eu poder acessar esse valor, é o ponto get. Então, utilizando o ponto get, eu acesso esse valor. E aí, eu vou utilizar essa função nos nossos Redwood. Então, vou colocar aqui o comando, atualizar azul, que é atualizar label, atualizar azul, atualizar label, atualizar label, atualizar label, atualizar label. E aqui é o nosso label. Então, aqui não precisa. É assim que está o nosso código até o momento. Bora rodar e ver isso acontecendo na prática, né? Ele está ficando selecionando tudo. Então, isso aqui não é legal. Mas vamos lá. Eu selecionei o azul, apareceu aqui. Selecionei o vermelho, apareceu. Selecionei o verde, apareceu. Selecionei o amarelo, apareceu. Vamos deixar já definido em 1, tá?
Vamos chegar aqui, vamos falar que cor, ponto 7, eu vou setar o valor azul, tá? Vamos ver como é que vai ficar aqui. Então, ele já setou ali, mas aí para ele aparecer aqui, eu já vou ter que dizer para ele, porque já que eu estou fazendo isso automaticamente, eu já tenho que passar aqui o valor. Então, pronto, ele está aqui azul, vermelho, verde, amarelo. Vê que está tudo funcionando. Cor selecionada, cor selecionada, cor selecionada. Então, está tudo funcionando, tá bom, gente? Então, né, assim, a gente criou assim, uma coisa um pouquinho mais elaborada para a gente poder aprender como criar o Red Bull, né? Aqui a nossa intenção no momento é que a gente aprenda os comandos, né? Para que depois a gente possa ir avançando mais, tá? Então, espero que tenham gostado e até mais, pessoal!